A sala estava silenciosa. Não o silêncio comum, mas aquele que pesa no ar, como se até o ar estivesse esperando a próxima palavra. Clara mantinha as mãos firmes ao lado do corpo, mas por dentro tremia. Eu não vou fazer isso, Sr. Augusto. A voz saiu firme, mais do que ela esperava. Ele levantou os olhos devagar, como quem não tem pressa. As mãos continuavam sobre a mesa de madeira escura, entrelaçadas, anéis de ouro brilhando sob a luz amarelada. Repete, ele pediu, num tom baixo, quase calmo demais. Clara engoliu seco. Eu disse que não vou fazer. A sobrancelha dele arqueou. O canto da boca se curvou num meio sorriso, mas não havia humor ali. Clara? Ele começou, levantando-se. O terno cinza parecia moldado no corpo, a gravata impecável. Você acha que aqui, nesse escritório, alguém me diz não? Ela manteve o olhar. Podia sentir o cheiro do perfume dele, amadeirado, intenso, sufocante. Com todo o respeito, Sr. Augusto, isso não é parte do meu trabalho, e eu não vou. O silêncio voltou, mais pesado ainda. Ele deu a volta na mesa, parou a poucos centímetros dela. Então, você vai aprender da pior forma, murmurou, e saiu. Clara ficou parada, o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar o peito. Não sabia se ele estava falando sério ou se aquilo era só mais um jogo psicológico. Mas ela sabia de uma coisa: nada mais seria igual depois daquela manhã. 2 meses antes. O prédio da empresa se erguia como um monolito no centro de São Paulo, vidro e aço, refletindo um céu nublado, pessoas apressadas passando pela recepção. Clara, 28 anos, estava no seu primeiro dia como assistente executiva. Camisa branca, calça social preta, cabelo preso num coque simples. A bolsa no ombro, o crachá novo pendurado no peito. Vai ser só trabalho, repetia para si no elevador. Eu preciso desse emprego. Aguenta firme. Quando a porta abriu no 23º andar, o ar mudou. Mais frio, mais silencioso. O carpete absorvia os passos, e no fim do corredor, a porta de vidro fosco com letras prateadas. Augusto Ferreira, diretor executivo. Ela foi recebida por Joana, a secretária mais antiga, que parecia conhecer cada detalhe do lugar. Ele é exigente, disse, enquanto mostrava a mesa onde Clara ficaria. Gosta de pontualidade, não repete pedidos e... Hesitou. Nunca discute com ele. Clara apenas assentiu. Não era o tipo de conselho que ela ignoraria. O primeiro encontro com Augusto foi rápido. Ele entrou, cumprimentou com um leve aceno e começou a dar instruções. Era um homem de 45 anos, alto, cabelos pretos com fios prateados, pele clara e olhos de um castanho quase dourado. Falava pausado, como se cada palavra fosse medida. Preciso que organize minha agenda para as próximas 3 semanas. Viagens, reuniões, almoços de negócios. E, Clara, os olhos se fixaram nos dela. Nunca atrase minhas respostas. Foi ali que ela percebeu. Ele não precisava gritar para impor autoridade. As semanas passaram e Clara foi aprendendo. Ele era frio, mas impecável no que fazia. Não desperdiçava tempo, não tolerava erros. Entretanto, havia momentos em que ela percebia outra faceta. Uma ironia sutil, um comentário que parecia mais teste do que conversa. Você acha que fulano merece esse cargo? Ele perguntou uma vez, sem tirar os olhos do computador. Clara respondeu com cuidado. Não conheço o suficiente para opinar.
Boa resposta. Ele murmurou. Você aprende rápido. O problema começou numa tarde de sexta-feira. Augusto a chamou na sala. Estava com os papéis na mão e a expressão mais fechada que o normal. Preciso que entreguem isso pessoalmente na casa do Sr. Roberto, hoje. Clara olhou o endereço. Era longe e já passava das 7 da noite. Sr. Augusto, isso é fora do meu horário. Eu tenho um compromisso importante hoje. Ele a encarou por alguns segundos, o silêncio aumentando o peso das palavras que viriam. Isso não é um pedido, Clara. Ela hesitou, mas naquele dia cedeu. Pegou os papéis, pegou um táxi, perdeu o compromisso e foi ali que a semente da tensão começou a crescer. Nas semanas seguintes, os pedidos começaram a mudar. Não eram mais só agendas e relatórios. Eram recados pessoais, entregas fora do expediente, favores que nada tinham a ver com o cargo dela. Clara começou a sentir o peso. Em casa, no pequeno apartamento que compartilhava com a irmã mais nova, passava horas pensando se valia a pena. Você tá diferente, disse a irmã Luísa, certa noite. Esse cara aí, ele te trata como funcionária ou como serviçal? Clara suspirou. Eu preciso desse salário, Lu. Não posso arriscar. Mas ela sabia. A cada sim que dizia, ficava mais difícil dizer não. Até que veio aquele dia, o dia da recusa. Era uma manhã grinza, chuva fina na cidade. Clara chegou cedo, como sempre, mas o pedido dele, aquele específico, passou do limite. Não era ilegal, mas era humilhante. Uma tarefa pessoal, nada profissional, feita só para testar até onde ela iria. E ela disse não. Agora, de volta ao presente, Clara estava na copa do escritório tentando acalmar a respiração. Joana entrou, olhou para ela e sussurrou. O que você fez? Ele acabou de sair daqui e a cara dele? Clara não respondeu. Lá fora, na rua, Augusto entrava no carro preto com o motorista. Olhou pela janela para o prédio com um leve sorriso. Não era o sorriso de alguém que havia perdido. Era o sorriso de quem estava prestes a começar um jogo. E Clara ainda não fazia ideia das regras. Na manhã seguinte, o clima no 23º andar estava diferente. Era sutil, mas Clara sentia. Um silêncio mais pesado que o normal. Passos contidos. Olhares que se desviavam rápido demais quando ela passava. Ela entrou, colocou a bolsa na mesa e começou a ligar o computador. Mas antes mesmo que a tela acendesse, Joana se aproximou. Ele pediu para te ver, disse num tom baixo. Clara respirou fundo, ajeitou a camisa e caminhou até a porta de vidro. Ao entrar, encontrou Augusto de costas, observando a cidade pela janela. Bom dia, Sr. Augusto, falou, tentando manter o tom neutro. Ele não respondeu de imediato. Apenas virou lentamente, os olhos dourados fixos nela. Bom dia, Clara. Sente-se. Ela obedeceu, o som da cadeira ecoando no silêncio. Sabe, ele começou, apoiando as mãos na mesa. Ontem, quando você me disse não, eu fiquei pensando. Clara manteve o olhar, mas sentiu o estômago apertar. Pensando que, talvez, eu tenha colocado expectativas demais em você. As palavras eram frias, mas ditas como se fossem um lamento genuíno. Eu exijo dos meus funcionários, mas só dos que vejo potencial. Quando percebo que alguém não está disposto, eu me pergunto se vale o investimento. Clara respirou fundo. Eu estou disposta a trabalhar duro, Sr. Augusto,
mas não a fazer coisas que não fazem parte do meu cargo. Ele sorriu levemente. Interessante, murmurou. Sabe, o mercado é pequeno, Clara, muito pequeno. As pessoas conversam e reputações, fez uma pausa, inclinando-se um pouco, podem mudar de um dia para o outro. Não havia ameaça explícita, mas Clara entendeu cada sílaba. Nas horas seguintes, ela começou a perceber mudanças sutis. E-mails que antes passavam por ela, agora iam direto para Joana. Reuniões onde sempre estava presente, de repente, não era mais chamada. Até a mesa dela foi, temporariamente, movida alguns metros para o canto, com a desculpa de reorganizar o layout do andar. No café da manhã, um grupo de funcionários cochichava. Ela não conseguia ouvir claramente, mas sabia que era sobre ela. A sensação de isolamento crescia a cada hora. No terceiro dia após a recusa, Augusto chamou toda a equipe para uma reunião geral. Clara se sentou no fundo, bloco de anotações na mão. Ele falava sobre metas, projetos e desempenho. E então, de forma quase imperceptível, mudou o foco. Em qualquer equipe, existem pessoas comprometidas e pessoas que se limitam a fazer o mínimo, disse, olhando diretamente para ela. As primeiras crescem, as outras ficam para trás. A sala ficou em silêncio. Clara sentiu o rosto esquentar, mas não respondeu. Era claro para todos a quem ele se referia. À noite, em casa, Clara sentou à mesa com Luísa. Ele tá te assediando? Perguntou a irmã, séria. Não é assim, Clara respondeu. Não é físico, é psicológico. Ele quer que eu me sinta isolada, inútil, até pedir para sair. E você vai deixar? Não, disse firme, mas preciso entender o jogo dele. Na semana seguinte, Augusto intensificou a pressão. Começou a delegar tarefas impossíveis de cumprir no prazo, só para depois apontar falhas. Marcava reuniões de última hora em horários em que sabia que ela teria compromissos pessoais. E sempre na frente dos outros. Clara, esse relatório está incompleto. Eu achei que você fosse mais atenta. Ela respirou fundo, lutando para não reagir. O senhor me passou os dados às 22 horas de ontem. Não havia tempo hábil para completar antes da reunião de hoje. Ele sorriu, mas não como quem reconhece o erro. Era o sorriso de quem acabara de provar seu ponto. Então talvez devêssemos encontrar alguém com mais agilidade. Naquele mesmo dia, Clara recebeu uma ligação inesperada. Oi, aqui é da empresa RC Consultoria. Recebemos seu currículo recentemente. Desculpa, mas eu não enviei currículo para vocês. Ah, estranho. Ele foi encaminhado pelo Sr. Augusto Ferreira. Disse que talvez você estivesse disponível no mercado. O sangue de Clara gelou. Ele estava movendo as peças fora do escritório também. No dia seguinte, ela decidiu confrontá-lo. Bateu na porta, entrou e falou direto. O senhor enviou meu currículo para outras empresas? Ele não tirou os olhos da tela do computador. Eu apenas comentei com alguns conhecidos que talvez você estivesse procurando novos desafios. Não vejo problema nisso. Isso é sabotagem, disse ela, a voz mais alta que o normal. Finalmente, ele levantou os olhos. Sabotagem? Não, Clara. É oportunidade. Se você não quer seguir minhas orientações, talvez encontre um lugar mais adequado ao seu perfil. Clara saiu da sala com as mãos trêmulas.
Ela sabia que estava numa batalha desigual. Ele tinha poder, contatos, influência. Mas também sabia que ceder agora seria como entregar a própria dignidade. Na copa, Joana se aproximou, baixando a voz. Você não vai ganhar desse jeito, Clara. Ele já fez isso com outros. E o que aconteceu com eles? Ou pediram demissão, ou foram convidados a sair. Clara ficou em silêncio, mas por dentro uma ideia começava a se formar. Enquanto isso, Augusto observava tudo de longe. Sentado em sua sala, olhando para a cidade iluminada à noite, ele pensava no próximo movimento. Sabia que Clara tinha mais resistência do que a maioria, e isso só tornava o jogo mais interessante. Ele pegou o telefone. Eu, Augusto, preciso de um favor. É sobre uma funcionária minha. A chuva batia no vidro do ônibus enquanto Clara olhava a cidade passar. Os olhos fixos, mas a mente girando a mil. A cada dia, Augusto fechava mais o cerco, e ela sabia. Continuar reagindo de forma emocional só alimentava o jogo dele. Ela precisava mudar de estratégia. No dia seguinte, entrou no prédio com passos firmes. O sorriso discreto que carregava no rosto não era de leveza, era de decisão. A primeira mudança foi simples: observar. Deixar que ele falasse, que se exibisse, que mostrasse seus padrões. Augusto tinha um ritual. Chegava sempre antes das 8 horas, passava 20 minutos lendo relatórios com o café, depois entrava em ligações até o meio da manhã. Durante essas ligações, baixava a guarda. Foi num desses momentos que ela percebeu algo. Ele falava com um cliente antigo, rindo, mas deixou escapar um comentário sobre um atraso em um projeto importante, algo que, se saísse, poderia arranhar sua reputação. Ela anotou mentalmente. À tarde, no intervalo, Clara puxou conversa com Felipe, um dos gerentes mais próximos de Augusto. Vi que o projeto com a D&M está atrasado, comentou, como quem não quer nada. Felipe arregalou os olhos. Como você sabe disso? Ouvi sem querer, respondeu, dando os ombros. Espero que não seja nada sério. Ele riu, meio sem graça. Sério até é, mas isso não pode sair daqui. Augusto odeia quando alguém comenta sobre problemas internos. Clara sorriu de leve. Mais uma peça no tabuleiro. No fim do expediente, passou na copa e encontrou Joana. Ele sempre foi assim? Perguntou. Joana suspirou. Sempre. E pior, ele não perdoa quem desafia. Mas você ainda está aqui. Eu nunca desafiei, respondeu olhando fixamente para o café na xícara. Clara entendeu. Ali sobrevivia quem sabia se dobrar, ou quem sabia se proteger. Nos dias seguintes, Clara começou a documentar tudo. Mensagens, e-mails, ordens dadas fora do expediente, mudanças súbitas de função. Não era vingança, era seguro. Enquanto isso, mantinha a fachada de normalidade. Bom dia, Sr. Augusto, dizia, sempre no mesmo tom. Ele a observava, tentando decifrar. Foi numa quinta-feira que Augusto fez seu movimento mais direto. Chamou Clara à sala e entregou uma pasta. Preciso que entregue isso pessoalmente para o Sr. Ramalho, hoje, antes das 20 horas. Ela abriu a pasta. Documentos confidenciais. E o endereço ficava a mais de 40 quilômetros dali. Clara respirou fundo. Sr. Augusto, já passei por essa situação antes, fora do meu horário. Não estou pedindo, estou instruindo. Ela manteve o olhar, mas algo no fundo dos olhos mostrava que dessa vez não seria tão simples. Certo, disse, fechando a pasta. Saiu da sala, mas não foi para o endereço. Foi para casa. Na manhã seguinte, antes dele chegar, Clara deixou um envelope na mesa dele. Dentro havia uma carta simples. Sr. Augusto,
Por questões de segurança e integridade profissional, não realizarei entregas de documentos confidenciais fora do expediente e sem protocolo formal. Aguardo orientações conforme as normas internas. Quando ele chegou, leu em silêncio. O maxilar contraiu, mas não disse nada. O que ele não sabia é que naquela noite, Clara havia pesquisado sobre a política interna da empresa e descobriu que havia cláusulas específicas sobre transporte de documentos, nenhuma delas permitia que fosse feito por funcionários sem autorização formal e registro de recebimento. Ela não estava apenas recusando, ela estava usando as regras dele contra ele. Augusto começou a mudar o tom. Não recuou, ele nunca recuava, mas passou a tentar outras abordagens, convites para almoços, para conversar, elogios discretos na frente de outros gerentes, até presentes sutis, como uma caneta de luxo deixada sobre a mesa. Clara não mordeu a isca. Agradecia, mas mantinha distância. Foi então que ela recebeu uma mensagem anônima no celular. Cuidado com quem diz estar do seu lado. O número não tinha identificação. Ela mostrou para Luísa em casa. Pode ser ele, disse a irmã, ou alguém que ele mandou. Ou alguém que quer me ajudar, respondeu Clara, séria. No escritório, Clara começou a notar que alguns olhares mudaram. Felipe, o gerente, parecia mais simpático, e numa reunião, quando Augusto tentou expô-la novamente, Felipe interveio. Na verdade, essa tarefa foi concluída no prazo, Augusto. Eu mesmo conferi. Augusto ficou em silêncio por 1 segundo a mais que o normal, antes de seguir a reunião. Clara percebeu. Ele não controlava todos como achava. Numa sexta-feira à noite, Joana a chamou discretamente. Ouvi Augusto no telefone. Ele vai tentar te transferir para o setor de arquivo. É longe de tudo, quase um exílio. Clara sorriu de leve. Deixa ele tentar. O que ele não sabia é que nos bastidores, Clara já tinha marcado uma reunião com o diretor-geral da empresa, o único acima dele na hierarquia, não para fazer denúncia direta, mas para apresentar um relatório sobre a otimização de processos no setor executivo. Nesse relatório estariam documentadas todas as mudanças abruptas, atrasos causados por decisões dele e as solicitações fora do padrão. Tudo em linguagem corporativa impecável. Na segunda-feira, quando Augusto chegou, encontrou Clara sorrindo na recepção do andar, conversando com o diretor-geral. Augusto, disse o diretor cordial, Clara estava me mostrando umas ideias muito interessantes. Você já viu? Ele sorriu, frio. Ainda não, mas vou ver. Enquanto caminhavam pelo corredor, Clara sentiu o peso do olhar dele nas costas. Não era ódio, era cálculo. Ele sabia que o jogo tinha acabado de mudar. O fim de semana tinha sido silencioso, mas Clara sabia que o silêncio com Augusto nunca era descanso, era preparo. Na segunda-feira, o clima no escritório estava mais frio que o ar-condicionado. Assim que ela entrou, percebeu que algo estava fora do lugar. Alguns funcionários a olhavam rápido demais, outros evitavam cruzar o olhar. Joana se aproximou e falou baixo. Ele ficou o sábado inteiro no escritório, sozinho. Clara apenas assentiu. Não perguntou o que ele fez, ela sabia que ia descobrir em breve. O dia correu até o meio da manhã, quando Augusto chamou toda a equipe para a sala de reuniões principal. Aqui tinha paredes de vidro, visível para quase todo o andar. Clara entrou e sentou perto da porta. Augusto já estava lá, impecável no terno azul marinho, um laptop aberto diante dele. Pessoal, começou com aquele tom controlado. Hoje vamos revisar alguns pontos críticos no setor executivo. Fez uma pausa dramática. Falhas recentes que impactaram entregas importantes. Ele girou a tela do laptop, mostrando um slide com gráficos e prazos, e no canto um detalhe. Responsável, Clara Mendes. A sala ficou em silêncio. Clara sentiu o sangue subir,
mas manteve o rosto neutro. Esse relatório, por exemplo, atrasou 3 dias, disse ele, olhando diretamente para ela. Gostaria que explicasse. Clara respirou fundo. Esse relatório atrasou porque o senhor mesmo só liberou os dados finais 2 dias após o prazo original. Está registrado no e-mail que enviei pedindo atualização. Ela tirou da pasta uma cópia impressa, com a data e a hora do envio. Colocou sobre a mesa, deslizando até ele. Augusto olhou o papel por alguns segundos, depois sorriu. Então está dizendo que a culpa é minha? Estou dizendo que sem os dados completos seria impossível entregar no prazo, e que isso está documentado. Um murmúrio percorreu a sala. Ele fechou o laptop. Muito bem, vamos seguir, disse seco. Na saída, Clara sabia que tinha vencido aquela rodada, mas também sabia que ele não tinha terminado. Na terça-feira, veio o golpe, o mais sujo de todos. Um e-mail anônimo foi enviado para o RH, com cópias para alguns gerentes, acusando Clara de usar informações internas para benefício próprio. Não havia provas, só acusações vagas, mas suficientes para abrir uma investigação interna. O RH a chamou. Clara, precisamos conversar. Ela entrou na sala com passos firmes. Ouviu tudo em silêncio e, quando perguntaram se tinha algo a dizer, respondeu: quero que tudo seja formalizado por escrito e que minha resposta também conste no registro. Entregou ali mesmo um documento preparado, uma linha do tempo de todas as suas atividades, reuniões, e-mails e entregas, tudo com datas, horários e assinaturas. O gerente do RH a olhou surpreso. Você já esperava algo assim? Digamos que eu conheço o tipo de jogo que algumas pessoas gostam de jogar. No fim do dia, Clara passou pela sala de Augusto. Ele estava ao telefone, mas parou de falar quando a viu. Ela entrou, fechou a porta e disse sem rodeios: se quiser me destruir, vai ter que fazer melhor do que isso. Os olhos dele brilharam com algo que era metade raiva, metade admiração. Você tem coragem, Clara. E coragem é perigosa. Só para quem tem algo a esconder, respondeu ela antes de sair. Na quarta-feira, o diretor-geral pediu para vê-la novamente. Clara, a investigação do RH não encontrou nada contra você, mas quero que saiba, você está chamando a atenção aqui dentro. Ela manteve o tom profissional. Meu objetivo é apenas fazer meu trabalho da forma correta. Continue assim, mas cuidado, o senhor Augusto é persistente. Na quinta-feira, veio um movimento que Clara não esperava. Augusto a chamou para uma reunião a sós. A sala estava escura, cortinas fechadas, apenas a luz da mesa acesa. Clara disse num tom mais baixo que o normal: acho que começamos mal. E isso significa... Ela franziu a testa. Significa que talvez possamos chegar a um acordo. Ele se inclinou na cadeira. Eu paro com certas exigências e você para com essa resistência pública. Isso não é resistência, é só o meu trabalho feito do jeito correto. Não, disse ele com um leve sorriso. É você tentando provar que pode me enfrentar. Clara ficou em silêncio. Pense na proposta, completou ele. Ou, fez uma pausa dramática, as coisas podem voltar a ficar desagradáveis. Quando saiu da sala, Clara sabia que não podia aceitar nem recusar de imediato. Precisava ganhar tempo. E, mais do que isso, precisava encontrar a jogada que encerraria esse jogo de uma vez por todas. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. A conversa com Augusto ecoava na cabeça, repetindo como uma ameaça, disfarçada de proposta.
Ela sabia que não podia esperar ele dar o próximo passo. Precisava ser ela a mexer no tabuleiro. Passou a madrugada revisando e-mails, atas de reunião e relatórios. Não buscava apenas um erro, buscava um padrão. E encontrou. Em 3 contratos assinados nos últimos meses, havia cláusulas estranhas, valores alterados em cima da hora, sempre aprovados por Augusto, sem passar pelo jurídico. Não era prova de crime, mas era suficiente para levantar questionamentos sérios. Na manhã seguinte, Clara procurou Joana. Preciso que me consiga as versões originais desses contratos, e preciso que ninguém saiba. Joana arregalou os olhos. Você tá mexendo com fogo, Clara. Eu sei, mas se eu não fizer isso, ele vai continuar. Joana hesitou, depois assentiu. Te dou até o fim do dia. À tarde, Clara recebeu um envelope marrom, sem nome. Dentro, as cópias que pediu. Comparando com as versões finais, as alterações saltavam aos olhos, e havia mais. Um dos contratos tinha sido fechado com uma empresa fantasma, aberta há apenas 2 meses. Clara sentiu um frio subir pela espinha. Aquilo era mais sério do que imaginava. Na sexta, ela marcou uma reunião com o diretor-geral. Quando entrou na sala, colocou os documentos sobre a mesa. Isso precisa ser investigado, disse firme. O diretor folheou os papéis, o rosto mudando de expressão a cada página. Você tem noção do peso disso, Clara? Tenho, mas também sei que se eu guardar, me torno cúmplice. Ele fechou a pasta e respirou fundo. Deixe isso comigo, e a partir de agora, não comente com ninguém. No final do expediente, Clara voltava para sua mesa quando viu Augusto parado no corredor. Ele a observava, imóvel, como se já soubesse. Clara, chamou com a voz baixa, quase suave. Podemos conversar? Ela hesitou, mas seguiu até sua sala. Assim que fechou a porta, ele disse: Você foi ao diretor hoje. Sim. E acha que ele vai te proteger? Acho que ele vai fazer o que é certo. O que é certo é relativo. Ele se levantou, contornou a mesa e parou perto dela. E se eu te dissesse que no fim, não importa o que descubram, você é quem vai sair daqui com a reputação destruída? Então eu diria que você acabou de me dar mais um motivo para continuar. O silêncio que se seguiu foi denso. Ele recuou um passo e disse apenas: Você é mais perigosa do que parece. Naquele fim de semana, Clara recebeu uma ligação anônima. Uma voz masculina, baixa, disse: Cuidado, ele já fez isso antes e não costuma perder. A ligação caiu antes que ela pudesse responder. No domingo à noite, Clara revisou mentalmente cada movimento que tinha feito. Segunda-feira seria decisiva. Ela não sabia se sairia dali vitoriosa ou arruinada. Mas sabia de uma coisa: não ia recuar. Segunda-feira. O prédio parecia mais silencioso do que nunca. Clara chegou cedo, mas não foi a primeira. Augusto já estava lá. Sua porta, entreaberta, deixava escapar o som de uma conversa abafada ao telefone. Não, isso não pode ir para frente. Eu cuido dela, disse ele, antes de perceber que havia alguém no corredor. Clara passou reto, como se não tivesse ouvido, mas por dentro o coração batia acelerado. Às 10 da manhã, o diretor-geral convocou todos para a sala de reuniões. Na mesa, apenas 3 pastas. Quando todos se acomodaram, ele falou: Temos questões sérias para discutir. Augusto estava sentado com a expressão de quem já tinha um discurso pronto, mas não foi ele quem falou primeiro. O diretor abriu a pasta, espalhou cópias de documentos sobre a mesa e disse: Contratos assinados sem revisão jurídica, valores alterados, empresa de fachada. Augusto, quer explicar? O rosto dele não mudou. Isso é um mal-entendido. Essas decisões foram tomadas para agilizar processos. Processos que desviaram mais de 500 mil da companhia.
retrucou o diretor. O silêncio na sala era sufocante. Clara mantinha o olhar fixo nos papéis, sem se mover. Augusto, então, fez algo que ninguém esperava. "E a Clara?", disse ele, virando-se para ela. "Essa mulher está tentando me derrubar desde que entrou aqui. Foi ela quem manipulou dados para criar essa história?" Alguns olhares se voltaram para ela, mas o diretor já tinha a resposta. As evidências foram obtidas de arquivos internos, com registro de autoria. Clara apenas apontou o que já existia. O golpe bateu, e Augusto percebeu. A reunião terminou com uma frase curta: "Augusto, a partir de agora, você está afastado." Ele se levantou devagar, olhou para Clara e disse, baixo, para que só ela ouvisse: "Isso ainda não acabou." E saiu, sem olhar para trás. Naquela tarde, a empresa parecia respirar aliviada. Colegas vieram até Clara, alguns para a parabenizar, outros apenas para dizer, finalmente. Mas ela não sorria. Sabia que Augusto tinha influência fora dali, e que ele não era do tipo que desaparecia. Ao chegar em casa, encontrou um envelope embaixo da porta. Dentro, apenas uma foto. Era ela, sentada num café, tirada de longe. No verso, escrito à mão, "Nos veremos em breve." Clara sentiu o frio percorrer o corpo, mas não rasgou a foto. Colocou-a dentro da gaveta, respirou fundo e disse para si mesma: "Que venha."